Senhores, o direito tributário no Brasil ele é um complexo de princípios e regras, né? E normas jurídicas que se originam em diversas fontes diferentes. Muito bem, se a gente for analisar, neste sentido, o termo fonte, o que é que ele vai significar? Ele significa origem. Fontes formais é a maneira pela qual o direito se manifesta. Elas se dividem em primária e secundária. Eu não quero complicar muito isso, porque o nosso objetivo maior é a prova da ordem, e a gente precisa ser bem objetivo. Mas é preciso começar das normas mais importantes do direito tributário brasileiro. E elas são, respectivamente, a lei. Né? O nosso Código Tributário Nacional, que é a Lei 5.172 de 1966, que trata das normas gerais de direito tributário, bem como a Constituição Federal, né, que trata das normas de direito de forma geral e abrangente. Perfeito? Então, quando nós falamos de fonte formal, quando nós chegamos a esse ponto de falar de fonte formal, né, nós temos que entender que o CTN, no seu artigo 96 e 97, ele traz as definições mais importantes sobre um complexo maior de lei em sentido amplo, bem como o da supremacia da lei. Aí ele segue a redação lá no artigo 96, que é a expressão da legislação tributária, correto? E no artigo 97 ele vê o papel de destaque, que nós chamamos de lei stricto sensu, ou lei de sentido estrito, que é reservada no artigo 97. Somente pela lei poderá se estabelecer o tributo, correto? Muito bem, meus queridos, dando continuidade neste ponto, o CTN percebe-se que a lei é o veículo validador de assuntos de relevância, como nos impostos de importação, de exportação, transmissão de bens intervivos, né? Como nas hipóteses de penalidade pelo descumprimento do dispositivo legal, como na definição do fato gerador de tributo, correto? Então, as fontes materiais, elas são atos e situações que dão origem à obrigação tributária. Podemos dizer que as fontes materiais são os órgãos, os princípios de legalidade, os órgãos, como eu falo, a Câmara de Vereadores, a Câmara Federal, as Assembleias Legislativas, o Congresso Nacional. E a fonte formal, né, seria a forma pela qual o direito tributário se manifesta. Constituição Federal, lei complementar, lei ordinária, decretos e regulamentos. Beleza, meus nobres? Aqui eu deixei claro para vocês, as formais principais são as leis em sentido amplo, como eu acabei de dizer, nas suas várias formas legislativas. Aí compreende a Constituição, as emendas, as leis complementares, nós vamos ver. Lá no artigo 59, cada uma dessas leis do 59 da Constituição. E as formas secundárias são os atos administrativos normativos, como decretos, regulamentos, atos de instruções circulares, portarias, ordens de serviço, etc. Inclui até os costumes administrativos. Correto? Portanto, uma vez esclarecida a questão das fontes do direito, que é a origem, que se divide em fonte material e fonte formal, vamos entender o que são tributos, né? De acordo com o Código Tributário Nacional, se a gente olhar lá no artigo 3, o conceito de tributo é toda prestação pecuniária, grana, compulsória, imposta, né, em moeda, toda prestação pecuniária, né, compulsória, imposta em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, porque essa imposição compulsória não é mediante um ato ilícito, ela é uma obrigatoriedade. Ela institui em lei o cobrado mediante atividade administrativa plena vinculada. Então, tributo seria isso. E os tributos, eles vão se dividir em impostos, empréstimos compulsórios, contribuições especiais,
contribuições especiais, contribuições e taxas. Correto? Quando nós falamos de compulsório, né, nós falamos que é uma imposição do Estado que o contribuinte é obrigado a efetuar o pagamento. Quando se institui algum tributo de forma compulsória, o Estado vai impor essa situação. Quando nós falamos de legal, é o tributo instituído em lei, né? É o tributo oriundo da fonte formal. Quando nós falamos de prestação pecuniária, são os tributos que são pagos em espécie, ou seja, em dinheiro. E o valor determinável é o tributo pago e determinado por um cálculo, que vai de acordo com o percentual do produto principal. E quais são os tipos de tributos? Já mostrei aqui para vocês, todos eles: impostos, empréstimos compulsórios, contribuições especiais, contribuições e taxas. Mas vamos conversar sobre cada um desse tipo. Por exemplo, as contribuições que os senhores estão vendo aqui, eles são de melhoria, são atribuídos aos valores pagos referentes, por exemplo, a obras públicas, que de alguma forma promovem melhorias para o contribuinte. Exemplo disso tem relação com as pavimentações, com a criação de acesso a viários, por exemplo, que valorizam o imóvel residencial, comercial. O tributo é previsto, essa contribuição, na Constituição Federal, no artigo 145, inciso 3, eu sugiro que vocês deem uma lida, e pode ser cobrado em instância federal, estadual e municipal, desde que haja benefícios imobiliários para o contribuinte. Alguns exemplos de contribuições são os programas de integração social, o PIS, que é uma contribuição federal, e a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, o COFINS, que se encaixam na categoria previdenciária. Todas as arrecadações exigem uma finalidade de espécie. Todo o tributo que se criar, eu tenho que determinar em lei qual é a finalidade, o que ele vai pagar para o contribuinte. E eles são subdivididos e podem ser de melhorias, especiais e parafiscais. Beleza, meus queridos? Já as taxas que vocês estão vendo aqui, elas são ligadas diretamente ao Estado. As taxas podem estar relacionadas a uma prestação pública de serviço. Já tivemos aí a taxa do lixo, por exemplo, que devem ser específicos e divisíveis, como o valor a ser pago para registrar um contrato social na junta comercial. Isso é uma taxa que é para o Estado, que é criada para atender a demanda do Estado. Correto? Alguns exemplos de taxas são as taxas de emissão de documentos, a taxa de coleta de lixo, a taxa de licenciamento anual de veículo. Todas elas têm caráter contraprestacional. Beleza? Aí vamos para os famosos impostos. Para que esse tributo seja cobrado, aí nós vamos entrar na questão das normas. É preciso haver um fato gerador, ou seja, uma ação do contribuinte que incida, no caso, na geração de um tributo. A lei define o imposto, e a partir de um fato gerador. É o tipo de tributo vinculado à atividade exercida pelo contribuinte. Compra de mercadoria, importação, exportação, renda, isso são as atividades e sobre elas incide esse tributo denominado de imposto. Ele está sempre ligado ao Estado, como não há atividade estatal atrelada ao contribuinte, é o principal responsável, sendo a arrecadação destinada ao provimento do orçamento público, tanto a nível estadual, municipal e federal. Alguns exemplos de impostos são os impostos sobre a operação de crédito, câmbio e seguros, por exemplo, o IOF, que é o imposto sobre a operação fiscal, o imposto de renda, que pode ser da pessoa física ou da jurídica. Os três casos são de competência federal, que eu mencionei aqui a vocês, mas nós temos de competências estaduais e municipais. Por exemplo, a propriedade de veículos e automóvel, PVA, são de competência estadual.
e outros como o imposto sobre a propriedade predial, territorial urbana, o IPTU, e o imposto sobre serviço, o ISS, são de competência municipal. Nós vamos discutir mais lá na frente essas questões. Quais são as principais diferenças que nós encontramos entre contribuições? Por exemplo, entre taxas, que nós falamos aqui ainda há pouco, né, e impostos. A diferença entre as taxas e os impostos é que o segundo, né, no caso, os impostos, é calculado a partir de um percentual da atividade. Ele não é estipulado, ele é percentual sobre o fato gerador. O que seria o fato gerador? A mercadoria, que é um tributo que gera o ICMS, que é um tributo estadual. Ele é o fato gerador. Então, um percentual sobre ele, 17%. Né? Portanto, o valor final varia conforme o valor de referência, conforme o fato gerador. Em um exemplo prático, por exemplo, o imposto de renda pago por uma pessoa cuja renda mensal é de R$6.000 por mês é diferente de quem ganha R$4.000 por mês. Já as taxas não. Já as taxas e as contribuições têm valor fixo, não está ligado a um valor gerador. A taxa de licenciamento anual de veículos, por exemplo, varia de acordo com o estado e o automóvel, mas ele tem um valor fixo. Ficou claro isso, senhores? Bacana? Outro ponto que eu deixei claro aqui, né, que primeiramente o artigo 5º do CTN, senhores, e o 145 da CF, eles estabelecem espécies do gênero do tributo. Os tributos são impostos, taxas, contribuições, melhoria. Aqui estão eles, que é a teoria tripartida, ou a tripartite adotada na época de formulação do Código Tributário Nacional. Eu também deixei claro aqui, no entanto, né, que o 217 do próprio CTN e o artigo 148 e 49 da CF, eles têm considerado os empréstimos compulsórios, que não estão aqui, aliás, estão aqui, desculpa, né, e as contribuições, esses dois, como também uma espécie de tributo. Então eles formariam a quindipartite, olha só, 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Essa espécie de tributos. Os tributos são impostos, taxas e contribuições de melhoria, quando se fala em tripartite. Mas quando nós falamos dos 5, nós estamos falando da teoria, né, quindipartite. 1, 2, 3, 4, 5. Que o nosso CTN no artigo 148 e 149, aliás, a nossa CTN no 217 e a Constituição no 148 e 149 deixa claro esses pontos. Ok, meus jovens? Dando continuidade, né, à nossa aula de hoje, vamos seguir para a legislação tributária. É nesse momento que nós vamos entender como são geradas os tributos. Conforme o referido princípio, os tributos só podem ser criados e majorados, extintos, em regra, por lei ordinária. Né? Em regra. Nós temos algumas exceções que se faz aos empréstimos compulsórios, impostos residuais e contribuições sociais, cuja a criação, aumento e extinção depende de lei complementares. Eu até deixei claro aqui, ó, imposto sobre grandes fortunas, empréstimos compulsórios, impostos residuais da União, contribuições sociais. Com exceção desses aqui, qualquer tributo só pode ser criado e extinto por lei ordinária, que tem a função de instituir tributos em regra, né? Correto? Muito bem, aqui eu trago para vocês as previsões desses tributos que são criados, que são as exceções criadas por lei complementar. O empréstimo compulsório, estudem o artigo 148 da CF, o imposto sobre grande fortuna, embora ele exista, mas ele ainda não foi regulamentado, ele está lá no 153, inciso 7º, impostos residuais no artigo 154, inciso 1º, e as contribuições previdenciárias e residuais no 195, parágrafo 4º, com o artigo 154, inciso 1º. Ok? Então, meus queridos, quanto à forma, é a primeira diferença, né? Quanto à forma, é a primeira diferença concerne ao quórum de votação.
você vai ver que existe uma diferença de lei ordinária e lei complementar com relação ao quórum de votação, que nós já discutimos em aula passada. Eu trouxe uma tabelinha aqui que fica bem prático para a gente entender. Ó. Quando eu falo de lei complementar, que a lei complementar é exigida em matérias específicas, né? Ela tem a função de regulamentar, né? De evitar conflito, por exemplo, entre municípios, estados e distritos federais com relação a tributo, quando duas pessoas políticas disputam o mesmo benefício. Ela estabelece normas gerais, qual o fato gerador, etc., né? Base de cálculo, o que é obrigação tributária, o que é crédito, o que é decadência, né? Ela faz as regras de todos esses itens, correto? E a lei complementar, ela cumpre as funções de organizar o tributo criado pela lei ordinária. Mas a lei complementar, ela precisa de maioria absoluta, ou qualificada, no caso do tributo só absoluta, né? Quando eu falo de maioria absoluta, por exemplo, eu estou falando aqui, ó, de 257 deputados e 41 senadores. Se nós temos 513, eu estou falando da metade mais um, né? Se eu estou falando de 81, eu estou falando da metade mais um. A metade de 80 seria 40 mais um, 41. Eu tenho a maioria sobre, né, os que estão aqui. Essa seria a maioria absoluta, a que gera lei complementar. A lei ordinária, né, que é matéria de lei, que ela cria o tributo, com exceção dos impostos sobre grandes fortunas, empréstimos compulsórios, impostos residuais da União e contribuições sociais residuais, com exceção desse, todos os tributos são criados por lei ordinária. Ela cria e ela pode extinguir, também por lei ordinária. A lei ordinária, ela vai precisar de maioria simples. É apenas a maioria dos presentes. Eu não preciso que todos votem, como é no caso da maioria absoluta, né? Eu preciso só que os presentes votem e que a maioria deles prevaleça a sua vontade. Isso se aplica tanto na Câmara dos Deputados como nos parlamentares. Se tiverem lá 200 parlamentares, correto? Eu preciso de 101 votos. São 513 parlamentares, mas nesse dia só está 200. Eu consigo aprovar uma lei ordinária. Eu preciso de 101 votos, que é a maioria simples. Se tiver lá 50 senadores e não os 81, eu consigo aprovar uma lei ordinária. Se tiver 50, eu vou precisar de 26 votos, né? Que é a maioria simples para projeto de lei, para a lei ordinária. A lei complementar, não. Eu preciso da maioria absoluta. E essa maioria absoluta, eu tenho que todos votarem e eu preciso da metade mais um, todos que votaram, para poder ter, né, aprovado essa lei. Lei complementar, como eu falei para vocês ainda há pouco, né, ela evita conflito entre os municípios, estados e federais, ela estabelece normas gerais, né, fato gerador, base de cálculo, obrigação, regras, ela não cria tributos, com exceção dos impostos sobre grandes fortunas, empréstimos compulsórios, impostos residuais da União e contribuições sociais. Fora isso, só quem cria tributo é lei ordinária. Eu trouxe aqui para a gente não perder o pique, a maioria qualificada, né? A maioria qualificada é quando todos votam, seja deputados federais ou senadores. A maioria qualificada tem que ter 3/5 para uma emenda constitucional, por exemplo, que vai dar 60% de todos, e tem que ser em 2 turnos, ok? Para um projeto de emenda constitucional, né? 2 turnos e nas 2 casas. Vota no primeiro turno, 60%, 513 parlamentares deu 308, que vai dar 3/5 de 513. Toma um cafezinho, volta de novo, volta no segundo turno. Novamente deu 3/5, aprovou na Câmara de Deputados Federais, manda para o Senado. Lá no Senado, eu preciso de 49 no primeiro turno, sai, toma um cafezinho, que seria 3/5, volta de novo, volta novamente, de novo 49, que vai dar 3/5. Aí eu tenho aprovado o projeto de emenda constitucional. Ok? Ficou claro? Claro? Mais uma vez, lei ordinária
o quórum é simples, a maioria dos presentes no dia da votação. Lei complementar, o quórum é qualificado, a maioria absoluta. Entende-se com maioria absoluta, metade dos parlamentares integrantes das casas legislativas, mais um. Eu coloquei aqui o artigo 47 para a lei ordinária, para vocês verificarem, e o 69 para a lei complementar. Beleza, meus nobres? Ficou claro isso? Né? Vamos seguir, vamos dar continuidade, correto? Eu aproveitei para trazer para vocês aqui, já que a gente está falando de normas legais, e a gente precisa deixar claro isso no direito tributário, principalmente quando a gente fala de fonte formal, né, todas as possibilidades de normas existentes que estão previstas, né, lá no artigo 59, né, 59 da CF. Esse artigo ele vai trazer para vocês todas as leis, né, que nós temos, e vamos explicar todas elas para que os senhores entendam cada uma delas. Beleza? Muito bem, nós temos a emenda constitucional, nós temos a lei complementar. A emenda constitucional, já vimos que para a sua aprovação eu preciso da maioria qualificada, 3/5 em 2 turnos nas 2 casas, isso ficou claro, né? Porque ela modifica a Constituição, ela modifica só nas causas, né, nos artigos, nas cláusulas que não são cláusulas pétreas. É possível emenda constitucional em cláusulas que são cláusulas pétreas? Sim, é possível, para ampliar, né? Para ampliar a norma que é uma cláusula pétrea, nunca para tirar direito dela. Agora, com exceção das cláusulas pétreas, eu posso emendar a Constituição, eu posso suprimir parte de uma norma, se eu tiver, né, a maioria qualificada, 3/5 em 2 turnos nas 2 casas, para aprovar uma PEC. Beleza? Aí eu tenho aqui, senhores, outras possibilidades que eu trouxe para vocês. Ó. Lei complementares e leis ordinárias. A iniciativa das leis complementares, que já falamos ainda há pouco, que para lei complementar eu preciso de quê? Eu preciso, né, de quórum qualificado, maioria absoluta, correto? E para a lei ordinária eu preciso de quórum simples, maioria simples, beleza? Apenas a maioria dos presentes. Bacana? Então, na iniciativa das leis complementares e leis ordinárias, cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ou o presidente da República, através do projeto de lei, ao Supremo Tribunal Federal, os tribunais superiores também podem propor, procuradores gerais da República e os cidadãos na forma e nos casos previstos, né, na Constituição, lá no artigo 61. A matéria que deve ser regulada por lei complementar está prevista taxativamente na Constituição. Assim, sempre que o constituinte quiser ser determinada, né, quiser que determinada a matéria seja regulamentada por lei complementar, ele disporá abertamente. A matéria das leis ordinárias já é diferente. Ela é considerada residual. Assim, o que não for regulamentado por lei complementar, decreto legislativo, que está lá no artigo 49, resoluções, artigos 51 e 52, será por lei ordinária. Lembrando que no nosso caso, né, os tributos são criados por lei ordinária e podem ser extintos por outra lei ordinária. E com a exceção dos tributos de lei complementar, imposto sobre ganho de fortuna, empréstimos compulsórios, empréstimo residual da União e contribuições sociais, eu vou ficar repetindo isso sempre, todos os outros tributos são criados por lei ordinária. Bacana? Beleza? As leis delegadas, até na aula passada nós explicamos isso, mas eu acredito que ficou algumas dúvidas com relação à lei delegada, né? A lei delegada, senhores, como o próprio nome diz, trata-se de uma delegação do poder. O poder legislativo ele vai delegar ao poder executivo o poder de legislar. Ela está previsto lá no 68 da CF, é bom a gente dar uma lida também. Assim, a lei delegada ela será elaborada pelo presidente da República, é óbvio, né?
após prévia solicitação do Congresso. Ele solicita do Congresso, porque ele quer elaborar uma lei, o Congresso delega a ele esse poder, né, e ele elabora através de resoluções, ele delimita, né, o conteúdo e os termos exercidos, lá no artigo 68, parágrafo 2º, não deixem de olhar. Ok? O artigo 68, no parágrafo 1º da CF, que também trata de lei delegada, ele veta expressamente que a lei delegada versa sobre matéria reservada à lei complementar. Né? Por exemplo, o Congresso, embora ele delegue ao presidente a capacidade de fazer lei em algum momento, tem algumas ressalvas que o presidente não poderá, né, legislar. Então, perderia o sentido. Né? Congresso, me dá aí a possibilidade, através de lei delegada, de eu criar um projeto de lei. O Congresso dá, ele vai legislar sobre tudo? Não. O 68, no parágrafo 1º, ele traz, né, o que não será objeto de delegação, né, que é atos de competência exclusiva do Congresso, né, da Câmara dos Deputados e do Senado, de matéria de lei complementar. É bom a gente dar uma olhada lá para ele explicar, mas ele fala de direito penal, né, é um dos casos que o presidente não pode, né, legislar através de lei complementar, e entre outros. Vamos dar uma olhada depois. Lá no artigo 68 da Constituição, seria até bom a gente dar uma olhada agora, vou até abrir aqui a Constituição, para deixar claro, no seu parágrafo 1º, artigo 68, no seu parágrafo 1º da Constituição. Né? O que é que ele fala? Olha só, que não será objeto de delegação dos atos de competência exclusiva do Congresso, por exemplo, a organização dos poderes judiciários e do Ministério Público e carreira. Então o presidente ele não pode criar normas sobre isso, ele não pode intervir, ele não pode, por exemplo, mudar a escolha do ministro do STF, né? A nacionalidade, a cidadania, direitos individuais, que está lá no artigo 5º, políticos e eleitorais. O presidente não pode legislar sobre isso. Planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos, correto? Isso não é de competência do presidente para legislar sobre, porque ficaria muito fácil para ele, né? Tem que criar problema para o presidente, né? Ele vai ter o orçamento, ele precisa ser fiscalizado, e o orçamento tem que estar em conveniência com o legislativo, senão ele mudava isso através de lei delegada, então ele não pode, né? Correto? Beleza, meus queridos? Mas façam uma leitura do artigo 68, vai ser bastante interessante a gente entender a questão da lei delegada. Medidas provisórias, né? As medidas provisórias, senhores, é uma espécie normativa editada pelo presidente da República. O presidente da República ele usa muito pouco lei delegada, ele prefere usar as medidas provisórias, que é muito parecido com lei delegada, né? O que deve ser submetido de imediato ao Congresso, essa é a diferença. Há uma inversão, em vez dele pedir do Congresso para legislar, ele legisla, vai criar a norma e vai mandar para o Congresso. Essa é a inversão. Na medida provisória, ele já cria a norma e manda para o Congresso aprovar. Na lei delegada, ele pede autorização antecipada e o Congresso delega para ele delegar. Geralmente, os presidentes atuam mais com medidas provisórias, né? Então, ele deve submeter de imediato ao Congresso Nacional, no caso da medida provisória, né? Ela possui força de lei. Ela pode ser editada nos casos de urgência e relevância. Deem uma olhada lá naquele artigo 62 que a gente viu na aula passada. As medidas provisórias, ela é um ato unilateral do presidente da República, é um direito dele, também está previsto no artigo 84, inciso 26 da CF. Deem uma olhada também, leiam esse artigo. Quando forem assistir essa aula, leiam os artigos que eu estou mencionando. Dê pausa na aula e leiam os artigos. Ela nasce apenas pela manifestação exclusiva do presidente da República. Com a publicação, né, ele tem prazo de vigor de 60 dias e pode ser prorrogável apenas uma vez, por mais 60 dias, no caso do artigo 62, parágrafo 3º. Não editado o decreto legislativo a que refere o parágrafo 3º, é 60 dias após a rejeição ou perda de eficácia de medida provisória. Né, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante a sua vigência conserva-se-ão por ela registrada. Artigo 62, parágrafo 11º. Ok? Bacana? Né? É vedado, por exemplo, a reedição da mesma sessão legislativa da medida provisória, né, que tenha sido rejeitada. Ele criou uma medida provisória, mandou para o Congresso,
o Congresso rejeitou. Né? Aí ele quer que ela seja aprovada, ele, na mesma sessão legislativa ele coloca ela de novo em votação. Isso é vedado, isso é rejeitado. Né? O que tenha perdido a sua eficácia. Passou dos 60 dias, ele coloca novamente. É vedado. Né? Ok, senhores? Bacana? Decretos legislativos. Né? Os decretos legislativos, ele é um instrumento normativo que regulamenta as matérias do artigo 49 da Constituição Federal. Além dessas matérias, o Congresso Nacional deverá regulamentar também os efeitos decorrentes da medida provisória não convertida em lei, do artigo 62, parágrafo 3º, no caso lá, né, do que é determinado pelo presidente. Ele vai ter que se manifestar ao Congresso se ela foi rejeitada. Se não foi convertida em lei, ele tem que regulamentar, ele tem que propor uma norma, ele tem que legislar sobre o assunto. O presidente colocou a medida provisória, ela foi rejeitada, o Congresso não pode simplesmente rejeitar, ele vai ter que dar uma sugestão, vai ter que criar uma norma. Né? E essa norma é através de decretos legislativos. Os decretos legislativos, eles não existe a sanção do presidente, né? No artigo 48. O presidente não pode sancionar os decretos legislativos, né? É um ato normativo. Artigo 59, inciso 6º da CF, em regra, né, como eu coloquei aqui, o ato destinado a concretizar a competência exclusiva do Congresso, que é de legislar, né, e está prevista no artigo 49 da CF. Bacana? Resoluções, para que a gente chegue ao final desse análise aqui. Ó. Resoluções. As resoluções, senhores, por fim, né, que é a nossa última, elas regulamentam as matérias de competência privativa da Câmara dos Deputados, né, artigo 51, e do Senado também, artigo 52 da CF. As competências da Câmara dos Deputados, os senhores vão ver no artigo 51 da CF e do Senado no artigo 52 da CF. Tá? A tramitação é determinada pelos regimentos internos das respectivas casas legislativas, de forma que a única hipótese de previsão constitucional expressa está lá no 68, parágrafo 2º. Correto? Sempre acompanhem, deem a pausa e leem o artigo que eu estou informando a vocês para poder dar o sentido na explicação. Correto? No qual prevê, no caso do artigo 68, parágrafo 2º, ele prevê a forma de resolução do Congresso Nacional para a edição de leis delegadas pelo presidente. Assim, senhores, como o decreto legislativo, as resoluções não precisam de sanção do presidente, né, da República. Elas não sofrem sanções. Bacana? Foi bom a gente fazer esse papo sobre isso para vocês entenderem um pouquinho. Eu fiz assim um amparado geral dessas normas, mas lembrando que a lei ordinária cria o tributo e por lei ordinária eu posso extinguir o tributo. E a lei complementar, ela regulamenta o tributo, né? Ela evita conflito entre municípios, estados, federal, enfim. Ela estabelece normas gerais, o fato gerador, a base de cálculo, a obrigação, as regras, e ela só pode criar apenas estes tributos aqui, que são criados por leis complementares: imposto sobre grandes fortunas, empréstimos compulsórios, empréstimos residuais da União e contribuições sociais residuais. Por isso que o imposto sobre grande fortuna, ele está previsto na Constituição. Ele está lá na Constituição previsto. Correto? Artigo 153, inciso 7º. Mas até hoje não tivemos quórum qualificado para colocar em vigor. Por que será, meus queridos? Os impostos sobre grandes fortunas. Né? E qual seria o quórum qualificado de maioria absoluta? Correto? 257 parlamentares que a gente precisaria e 41 senadores votando sim para regulamentar uma lei complementar e colocar em prática as grandes fortunas. Para isso, os 513 teriam que estar presentes e os 81 senadores também teriam que estar presentes. Será que a gente consegue? Acho meio difícil, hein? Bom, seguindo, correto? As limitações constitucionais do poder de tributar. Correto? Vamos entender isso daí, porque isso foi motivo de muita discussão recentemente, né? Recentemente isso foi motivo de muita discussão com relação, né, a nossa Zona Franca de Manaus. Por exemplo, nós temos os empréstimos compulsórios, que eles são decorrentes de calamidade pública em fase da Constituição de 88, né, previsto em estado de urgência lá no artigo 62 da CF, né?
Então, o artigo 148 da CF, ele vai falar que a União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios. Isso aí é para atender despesas extraordinárias, né? Perceba então, senhores, que dentre as possibilidades que permitem a instauração desse tributo, analisaremos a primeira parte do inciso 1º do 148, isto é, despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública. Vamos ficar bem inteirados sobre empréstimos compulsórios, porque nós tivemos calamidade pública recentemente, com a relação do Covid, correto? Então, sempre que neste artigo for citado empréstimo compulsório, estaremos tratando do empréstimo destinado à origem de recurso para atender despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública. O Covid foi esse caso. Por exemplo, com a proliferação do Covid, o Congresso Nacional aprovou, acho que foi 20 de março de 2020, o pedido de reconhecimento de calamidade pública. Isso foi enviado até pelo governo federal, que era previsto para durar até 31 de dezembro, né? O Decreto-Lei número 6. O reconhecimento dessa situação, ela permite que o Executivo, no caso o presidente, gaste mais do que previsto e desobedeça, por exemplo, as metas que estão lá no 165, no orçamento, né? No orçamento anual, no LOA, nas diretrizes básicas. Então, o Executivo pede permissão em caso de calamidade pública e ele pode instituir os empréstimos compulsórios, correto? A mesma coisa se atribui aos impostos extraordinários de guerra, que é como tributo anteriormente mencionado, ele serve para atender também situações imprevisíveis, né, no caso decorrente de guerra. Vejam o artigo 154 da CF, inciso 2º. Esses dois tributos, eles vão se dar em situação de emergência. Artigo 62. Bacana? Beleza? Correto? E aqui nós temos a tributação por decreto, né? Essa tributação por decreto, no caso desses 3 tributos aqui, o presidente, né, por lei, nesse contexto, né, ele pode alterar a alíquota, zerar a alíquota. Foi o que aconteceu no caso do IPI. Ele pode ter a alíquota alterada por decreto. O chefe do executivo tem poder sobre esses 4 tributos aqui. II, que é Imposto sobre Importação, IEPS, Imposto de Exportação, IPI e o IOF. Porque esses tributos, se os senhores forem analisar, eles são fundamentais na economia. Então ele não pode perder tempo para levar isso ao Congresso. Ele pode, por decreto, por exemplo, se houver necessidade de algum produto fundamental, eu dou exemplo sempre do trigo na Argentina, ele pode zerar esse tributo para que isso não incida na diminuição do poder aquisitivo do trabalhador, porque o trigo iria gerar uma certa inflação se aumenta o preço do pãozinho em decorrência do aumento do preço do trigo. Então ele pode zerar. Ele pode zerar o IE, né? Se ele quiser tornar o nosso produto mais competitivo, ele pode fazer tudo isso por decreto. Ele não fez agora recentemente? O que é que o presidente queria? Ele queria gerar empregos, ele queria tornar a indústria brasileira menos onerosa, aumentar o consumo e fomentar, né, a geração de empregos. O que é que ele fez? Ele zerou, ele diminuiu o IPI. E ele fez isso por decreto. Foi o que prejudicou a gente aqui na Zona Franca, porque o IPI é um tributo fundamental no decreto 288 da Zona Franca, da nossa Zona Franca, no caso, né? Tornando o IPI zero, diminuindo ele no Brasil, acabaria uma parte da nossa competitividade em Zona Franca. A mesma coisa é o IOF, Imposto sobre Operação Fiscal, ele também pode fazer isso. Agora, lembrando sempre, né, esses dois aqui não, imposto por motivo de guerra, empréstimo compulsório, só em estado de calamidade pública ou em estado de guerra, né, tudo previsto lá no 62, não deixem de ler o 62 da CF, correto? Dito isso, vamos seguir, meus nobres. Medida provisória, né? Aqui eu coloquei, né, a diferença de projeto de lei, deixa eu voltar lá, né? Medida provisória e decreto, correto? O projeto de lei ele passa pelo Congresso, né? Ele é um projeto de lei que o presidente pode propor, não só o presidente, até a população pode propor, né? Se for para criar um tributo, será criado através de uma lei ordinária, né? Lembra da lei ordinária que nós falamos? Ela precisa de quê? De maioria simples. Mas esse tributo só entra em vigor depois de lei complementar, que precisa de maioria absoluta. Correto? Isso tudo
Através de projeto de lei. Uma medida provisória, ela vale na hora, mas só por 120 dias, que são 60 renováveis por mais 60. Ela só vai virar lei se o Congresso aprovar. Então, o presidente ele entra com uma medida provisória, ela já vira lei. Mas durante 60 dias o Congresso pode se manifestar. Ou até 120 dias, porque ela é renovável por mais 60. Se o Congresso vetar, ela cai em desuso. Mas aí o Congresso vai ter que se manifestar. Né? Se ele vetou, ele vai ter que se manifestar com o quê? Que nós aprendemos? Com os decretos legislativos. Ele vai ter que criar ali uma norma para substituir. Correto? Bacana? E os decretos, que a gente falou ainda há pouco, né? Com relação a tributos, eles são competências do presidente, por exemplo, com relação a I, IE e IPI. Ele pode mudar essas alíquotas, só com relação às alíquotas. Ele não pode extinguir ou criar um outro tributo. Ele pode alterar as alíquotas, né? Correto? Ela pode alterar, que diz a União, não pode criar tributo por meio de decreto, mas pode alterar as alíquotas dos impostos previstos no artigo 153, que é o II, o IE e o IPI. Correto? Se isso cair na prova, fica bem claro. Isso provavelmente irá cair porque foi motivo de muita discussão com relação ao IPI, que o presidente atual alterou o decreto com a finalidade de tornar nosso comércio, nossa indústria mais competitiva, né, acelerar o comércio e gerar emprego. Só que essa teoria prejudicou a Zona Franca porque ela vive em torno de isenção de tributo, entre eles o IPI. Bacana, senhores? Ficou claro a diferença de projeto de lei, medida provisória e decreto com relação, né, às questões tributárias? Bacana? Beleza? Vamos seguir. Muito bem, né? Aqui eu trouxe um ponto interessante sobre empréstimo compulsório, nós já falamos sobre ele, não deixem de acompanhar o artigo 148 para entender, né? E no caso do imposto de guerra, lá do artigo 76, né? A União pode instituir temporariamente, né, esses impostos extraordinários. Obviamente, voltando à situação de paz, esse imposto é retirado. No prazo máximo de 5 anos, contar a celebração da paz, né? Ok? A partir de 5 anos contando a celebração da paz, ele é retirado. Por quê? Porque se estiver em guerra, pode ser que há necessidade de reconstrução, essa coisa toda, então 5 anos seria um prazo ideal para que ainda se mantesse esse tributo. Ok? Meus queridos, agora eu vou entrar num ponto bastante interessante, correto? Para que a gente entenda, né, como é que se forma toda a arrecadação do Estado. A gente falou sobre isso na aula passada. O governo federal, senhores, ele é responsável por 60% de todos os tributos que nós pagamos no país. Que são eles, né? O IOF, o II, IOF, Imposto sobre Operação Fiscal. II, Imposto sobre Importação. IPI, Imposto sobre Produto Industrializado. IRPF, Imposto de Renda Pessoa Física. IRPJ, Imposto de Renda Pessoa Jurídica. COFINS, IPIS, né? Já falamos. PASEP, né? Aqui o CSL e o INSS, que são tributos previdenciários. Isso é responsável por 60% de todos os tributos que nós arrecadamos. E eles fazem parte do Pacto Federativo. O governo arrecada nos estados esses tributos e depois ele devolve para os estados. Aí tem aquela questão que eu falei para vocês. Tem alguns estados que são superavitários e outros não. Tem estados que dá mais e recebe menos, tem estado que dá menos e recebe mais. Que gera menos e recebe mais. Nós temos também os impostos estaduais, eles são responsáveis por 28% dos tributos que nós pagamos, né? São eles o ICMS, IPVA e TCMD. E os municipais, que são responsáveis por cerca de 5,5% das arrecadações do país, IPTU, ISS e ITBI. Bacana? Tudo isso vai atender o quê? O PPA, o Plano de Pluralidade Anual, o LDO, a Lei de Diretriz Básica, e a LOA, a Lei Orçamentária Anual. Isso daqui é o orçamento que é votado no primeiro exercício legislativo. Eles têm que aprovar o orçamento. É baseado nesta arrecadação. O Congresso não tem como, né? O Executivo não tem como dizer que vai fazer, que vai acontecer, se não for baseado na arrecadação. Então, mesmo fazendo o orçamento, ele tem que prever coisas básicas, quando ele fala das diretrizes básicas, né? Educação, saúde, segurança, funcionalismo público, são coisas básicas. O INSS, para pagar as questões de aposentadorias e custo com a saúde. Isso aqui, ó, é para todo o mandato, é o plano de todo o mandato de um executivo, por isso que ele tem 4 anos. Isso pode ser alterado, conforme a situação que se estende com relação
aos tributos ou à situação econômica do país, ou até com fatos que não são esperados, conforme a Covid, que foi um fator que alterou todos os ideais econômicos do atual governo. Beleza? Aqui eu trago no 147 a competência da União, tá? Né? A competência da União e territórios federais e os impostos estaduais. O 147 da CF fala, né? Os territórios, se não for dividido em municípios, eles cumulativamente eles podem atribuir tributos municipais e estaduais, como é o caso do Distrito Federal. Então, muito cuidado, o Distrito Federal ele acumula essas duas competências, porque o Distrito Federal ele não tem, né, não é como um estado dividido em vários municípios, mas ele tem ali as suas cidades satélites, então ele pode criar tributos municipais e acumular também tributos estaduais. Bacana? Aqui eu trago o ISS, que são tributos municipais, aqui eu deixo ele claro na Constituição, o IPTU, Imposto sobre Propriedade Territorial, o ITBI, então, senhores, ele respeita todos os princípios tributários, artigo 150, e aqui o IPTU, né? Bacana? Muito bem, senhores, então aqui eu trago 1, 2, 3. O artigo 147, né, ele fala da competência tanto do território como dos estados no município com relação a todos os tributos municipais. Lembrando que o Distrito Federal ele acumula a competência de tributar tributos estaduais e municipais, porque ele não é igual a um estado, né, ele tem cidades satélites, ele não tem município, mas ele acumula essa competência. Ok? A competência privativa, vamos criar a competência privativa, estão todas previstas na Constituição. Só quem pode tributar, só quem pode legislar sobre determinados tributos. A União, a sua competência privativa, ela está no artigo 153. A competência privativa da União é o II, Imposto sobre Importação, o IE, Imposto sobre Exportação, Imposto sobre Produto Industrializado, Imposto sobre Operação Fiscal, Imposto de Renda, tanto física como jurídica, o Imposto de Territorial Rural, né, e o IGF. Já os estados e distritos federais, ICMS, TCD e PVA. E os municípios, a sua competência está no 156, IPTU, ITBI e ISS. Bacana? Lembrando que as taxas e contribuições são inerentes a todos, né? Todos eles têm essa mesma competência. Esse aqui são as exclusivas. Bacana com relação aos tributos. Eu trouxe mais esse quadro aqui, ó. Exclusiva. A Constituição Federal, ela nomina qual é o ente federativo que tem competência para instituir o tributo, o imposto. Voltando aqui, ó. Isso aqui é exclusiva. A exclusiva da União está no 153, a exclusiva do Estado e do Distrito Federal está no 155 e a exclusiva do município está no 156. São todos esses tributos aqui que eu já disse para vocês. Voltando. Comum. A Constituição não estabelece discriminação entre os entes tributantes, podendo qualquer um deles instituir certos tributos do âmbito de suas respectivas atribuições. Lembra que eu falei? Taxas e contribuições de melhoria. Artigo 145, inciso 2º. É comum. Tanto a União como o Estado, o Distrito Federal e o município podem legislar sobre esse tributo, taxas e contribuições de melhoria. É comum. Quando a prova perguntar exclusiva, é os impostos. Comum são as taxas. O que significa comum? Todos eles podem legislar, tanto a União como os Estados, Distrito Federal e município. Quando eu falo exclusiva, só o ente específico pode legislar. Né? A União está no 153 da CF, o Estado e o Distrito Federal no 155 e o município no 156. Extraordinária, olha só, a competência extraordinária já falamos. Essa é só da União, né? Em caso de guerra, que é os tributos de guerra, né? Os impostos de empréstimos compulsórios. Lá do 62, só a União pode tributar nesses casos, né? Nesses casos, está aqui, ó. Impostos por motivo de guerra e empréstimos compulsórios. Isso são atribuições extraordinárias, fora da regra, que só a União pode fazer. Especial, em regra, é exclusiva da União para a instituição de empréstimos compulsórios, contribuições sociais em casos especiais. Especial, né? Eu falei aqui que os empréstimos compulsórios estão na extraordinária, mas eles estão aqui na especial. Tá? Residual, artigo 154 da CF, permite à União a instituição de outros impostos não previstos na Constituição, através, né,
de emendas constitucionais. Ela pode criar. Isso aí a União pode gerar esses tributos. Bacana? Seguindo, meus nobres, novamente eu trago aqui, ó, competência privativa, impostos, competência privativas, impostos. União, Estados, Município, Distrito Federal. União, 153, Estado, 155, Município, 156. Não tem como errar. Competência comum, taxas e contribuições. Todos eles podem, União, Estado e Município. Competência residual, impostos e contribuições previdenciárias, aqui INSS, a União. Competência extraordinária, imposto de guerra, a União. Competência especial, empréstimos compulsórios e contribuições, a União. Ok? Não tem muito segredo, né? Os estados eles só vão ficar ali nas competências privativa e comum. O resto, tudo é União. Se vocês errarem essa questão da prova, é muito desatenção. Mas eu tenho certeza que vocês não vão errar. Muito bem, meus queridos. Agora nós vamos falar de um ponto importante no direito tributário, que são os princípios que norteiam o direito tributário. Beleza? Eu acho que a gente tem que ficar bem atento a esse ponto, porque quando a gente fala de princípio, a gente pode ter ali um entendimento de uma maneira geral, aquilo que a gente ficou em dúvida, né? A gente pode esclarecer geralmente na questão dos princípios. Bacana? Então vamos lá? Muita atenção nessa hora para a gente tratar dos princípios. O primeiro princípio que nós temos que entender, embora não esteja na ordem, é esse aqui, ó, o da legalidade. Para que o tributo possa ser exigido, é necessário expressa previsão legal. Só através de previsão legal. Esse princípio ele é fundamentado na aplicação das diretrizes do direito tributário. Ele está lá no artigo 150 da CF. O Estado não pode exigir, ele não pode te cobrar tributo ou aumentar tributo sem que seja aprovado em lei. Correto? Sem lei, ele é atípico. Então, o princípio da legalidade ele norteia a criação, a alíquota, né? Qual é a legalidade? Lei ordinária, lei complementar, né? Tudo isso são formas de decretos, são formas que você pode ter para a aplicação desse tributo. Então, dessa forma, o entendimento desse princípio do direito tributário é de que o Estado deve obedecer às leis para que tenha competência de criar, instituir, né, cobrar impostos. Ele não pode atuar, né, não podendo atuar assim de forma arbitrária em suas atribuições. Bacana? Né? O cumprimento desse princípio ele é fundamental pelas instituições públicas, pois, senhores, ele protege o contribuinte de situações de imposição, né, completa, por exemplo, de um absolutismo, como era antigamente, antes do sistema democrático, da republicano, no feudalismo, o rei, a todo momento, seu bel prazer, ele aumentava tributo, criava tributo. Agora não. Agora nós temos que ter o princípio da legalidade. Sem ele não há de se falar em criação de tributos. Bacana? Ficou claro isso? Olha lá, capacidade contributiva, que é outro sistema também, outro princípio também, muito importante, né, que ele combate o absolutismo. Lembra que na época do absolutismo, o rei determinava, se o cara não tinha condições de pagar, o cara era morto, mas ele tinha que dar um jeito, os bens dele eram tomados. Hoje isso não é possível, né? Está amparado pelo artigo 145, anotem, 145, parágrafo 1º da CF. Este princípio de direito tributário, ele é relacionado à competência do Estado em avaliar cada caso de maneira individual. Ele não pode cobrar o mesmo tributo para uma pessoa que não tem a mesma arrecadação de uma outra determinada pessoa. Correto? Né? Então, segundo o artigo lá 145, que eu pedi para vocês lerem, os impostos serão calculados de acordo com a situação econômica do contribuinte. Então, deve ser respeitado. Além disso, outros pontos como, por exemplo, o consumo ou renda despendida e ainda o patrimônio ou renda acumulado. Beleza? Então, esse é o princípio da capacidade produtiva. Olha só, a importância do cumprimento dos princípios do direito tributário. Qual é a importância disso? Né? Os senhores vão ver que esses princípios que nós falamos, eles vão trazer fatores fundamentais. Eu falei da capacidade produtiva, então eu vou falar do princípio da vedação do confisco. Né? O princípio da vedação do confisco, está aqui ele, ó, que é outro princípio importante. Por exemplo, o Estado
É vedado ao Estado instituir tributo que ultrapasse o patrimônio pessoal, né, do contribuinte, porque senão o Estado vai tomar o bem do contribuinte. Então esse princípio ele se aplica apenas no caso dos tributos, multas, né, que ainda pode ser de valores maiores que o patrimônio do contribuinte, isso porque são de outras origens, por muitas vezes oriundas de infrações. Então as multas podem, mas os tributos não. Os tributos não. Eles não podem ser maior do que a capacidade do contribuinte. Ok, senhores? Até aí, tá tranquilo? Espero que esteja tranquilo, né? Já falamos da capacidade produtiva, o princípio da legalidade, o princípio da uniformidade, né? Os tributos da União devem ser aplicados de forma em todo o território nacional. Aí vocês vão me perguntar, mas professor, por que em Manaus, a Zona Franca de Manaus, os tributos são diferenciados do resto do Brasil? Porque quando for, a Constituição também prevê, quando for para tratar do desequilíbrio econômico, para dar um equilíbrio econômico, uma vez que historicamente, né, os investimentos eram voltados para a região sudeste e precisava-se tomar medidas para evitar que a Amazônia fosse tomada por estrangeiros e que ela se desenvolvesse, então a Constituição prevê que esse tributo seja feito diferenciado. Porém, ele tem prazo, por isso que ele está lá nos ADPFs, por isso que de vez em quando a gente está correndo no Congresso para renovar o prazo. Ele não pode ser, né, para sempre, ele é durante um período para desenvolver, né, para desenvolver aquela região e não ferir o princípio da uniformidade. Eu já falei da capacidade produtiva, já falei da uniformidade, já falei da legalidade, da vedação do confisco, né, da anterioridade, isso é importante. Por exemplo, nenhum tributo pode ser exigido ao mesmo exercício financeiro em que haja sido publicado. O cara publicou, logo em seguida ele entra, né? Tem que se respeitar, né, os decorridos 90 dias para ele entrar em vigor. Há exceções previstas em lei, no caso do II, do IPI, né, e do IE, Imposto sobre Importação, Exportação e o Imposto sobre Produto Industrializado. Esses já entram em vigor automaticamente. Faltou falar da liberdade de tráfico, né? Você não pode criar tributos dentro do território nacional de pessoas ou bens, isso fere o pacto federativo, né, brasileiro de um estado para o outro. Ele não pode, pelo simples fato de não ser daquela região, pagar tributos ou os seus produtos pagarem tributos diferenciados entre estados. Então, essa liberdade de tráfico tem que ser respeitada na hora de tributar, correto? Então, todos os princípios aqui já falamos, né? Acho que ficou faltando alguma uniformidade, né? Os tributos da União devem ser aplicados de uma forma em todo o território nacional. Já falei sobre isso, com exceção da Zona Franca de Manaus, porque atende à necessidade, né, de desenvolvimento para dar uma igualdade, né? Para dar uma igualdade entre os estados. Por isso que nós temos a Zona Franca e ela tem tempo limitado. Ok, meus queridos? Eu espero que tenha contribuído para que ajude vocês nesse nosso simulado que nós vamos fazer na próxima semana, e logo eu vou, ainda até amanhã eu acho que eu devo estar colocando um exercício sobre isso, ok? Lembre-se que o sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia. Um abraço a todos e até